E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai falar um pouco mais sobre flexão. Esse já é o quarto vídeo que eu estou fazendo no canal sobre esse assunto, tá? Ele é um assunto de resistência dos materiais. Eu vou resolver bem passo a passo para a gente poder entender, tá certo? O exercício ele pede qual é a tensão de tração e compressão, certo? Ele pede também para construir os diagramas para essa viga, tá certo? Então, o primeiro passo é a gente lembrar a fórmula da tensão, que é da flexão, que eu vou colocar aqui. Então, a tensão é igual ao momento máximo vezes o C dividido pelo momento de inércia, certo? Essa é a formulazinha que a gente tem. Vamos lembrar o que significa cada coisa. Esse M é o momento máximo, a gente vai construir os diagramas e vai achar aonde o momento é máximo para essa viga, certo? Beleza. Esse C aqui é a minha distância entre o centro de gravidade, certo? Até se a minha força está aplicada para a esquerda, lembrando, tá? Vamos fazer uma lembrança no vídeo que eu falei no vídeo passado. Se essa força está aplicada para a esquerda ou para a direita, a minha altura C vai ser para cima, ela vai ser contrária da direção dessa força. Então, o meu C, nesse caso, vai ser essa altura aqui, do centro de gravidade até o bico da minha peça. Se essa minha força estivesse para cima, tem que ficar muito atento com isso. Se ela estivesse para cima, a minha distância C ia ser oposta, ia ser daqui até aqui, certo? Mas nesse caso, como ela está para a esquerda, vai ser essa distância. Então, essa distância aqui, deixa eu marcar aqui, essa distância do bico da peça até o centro de gravidade é o meu C, certo? E por último, o momento de inércia. Lembrando também o que eu falei no vídeo passado, o momento de inércia da peça que eu vou ter que calcular é em direção ao meu momento daqui. Se nesse caso aqui eu tenho esse momento, ele está para o lado, eu vou calcular o momento de inércia em x, certo? Então, o momento de inércia que eu quero é o momento de inércia em x, não é o momento de inércia em y. Se essa força aqui tivesse para cima, se esse momento tivesse para cima, no caso, o momento de inércia que eu iria ter que calcular seria o momento de inércia em y, certo? Então, beleza. Vamos começar a resolver esse exercício. Para essa viga aqui, a gente vai começar primeiro achando as reações de apoio para poder fazer a construção do diagrama, certo? O primeiro passo que a gente vai fazer é concentrar essas forças nas nossas cargas distribuídas, tá? Como é que a gente vai concentrar essa força aqui em retângulo? É a base vezes a altura. Essa é a intensidade da minha força. Essa força ela vai ser aplicada exatamente no meio. Então, se aqui eu tenho 3 metros, eu vou ter exatamente aqui no meio. Essa aqui vai ser a força da carga distribuída em retângulo, certo? Então, uma força exatamente aqui de 30 kN. Certo? Então, eu já tenho, essa carga distribuída já não existe mais, eu tenho essa força que já é do problema, e agora eu vou concentrar essa carga distribuída triangular. Como que eu faço para concentrar essa carga? Eu vou fazer a área do triângulo, que se a minha carga distribuída começa em 10, então aqui ela inicia em 10 e vai a 0. Então, qual é a área do meu triângulo? Vai ser o 10, que é vezes o 3, que é a base, dividido por 2. Então, essa carga distribuída vai me dar uma força de intensidade de 15 kN, que é mais ou menos aqui assim, vamos botar, né? 15 kN. Tá, agora qual é a distância que eu vou aplicar ela? Tá? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é o meu triângulo, certo? E vou fazer 1/3 do L. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu escrever aqui. Vou fazer 1/3 do L. Essa vai ser a posição que eu vou concentrar essa minha carga, certo? Então, o que eu vou ter? 1/3 do L vai ser 1/3 vezes 3, que é
a distância que está concentrada a minha carga triangular, 3 metros. Então, isso vai me dar igual a 1, 3 sobre 3, 1. Então, eu vou ter da ponta com maior massa de carga até a concentração da minha força, 1 metro. Certo? Então, se eu tenho aqui esse triângulo, não, porque a gente não pode se confundir em botar 1 metro do apoio para cá. Certo? Porque esse 1 sobre 3 de L, ele vale para quando a força está concentrada, na maior concentração de massa. Certo? Então, beleza. Então, vou trazer agora essa figura aqui para baixo, certo? Para a gente poder continuar o exercício. Tá, agora que eu já trouxe a nossa viga desenhada aqui para baixo com as nossas forças identificadas na viga, a gente vai começar fazendo o somatório dos momentos, das forças, e vai descobrir as reações do apoio, RA e RB. Eu vou ter uma reação aqui, né, nessa ponta que vai chamar RA, e uma reação nessa ponta que eu vou chamar de RB. Certo? Então, eu vou fazer o somatório das forças para iniciar. Então, o somatório das forças em Y é igual a 0. O que eu vou ter em Y? Eu vou ter RA, positivo porque está para cima, mais RB, que é positivo também. Agora, eu vou ter esses três valores que são negativos e estão para baixo. Então, já que eu sei que eles são negativos e estão para baixo, eu vou somar os três. Eu vou ter menos 30, menos 10 e menos 15. Eu vou ter um total de menos 55. Certo? Eu vou passar esse 55 para o outro lado. Eu vou ter que RA mais RB é igual a 55. Então, eu já tenho a minha primeira equação, que é do somatório das minhas forças em Y. O segundo passo é a gente fazer o somatório dos momentos em um ponto. Eu vou fazer em relação ao ponto A, que é esse ponto aqui, ó. Certo? Primeiro eu vou ver quais são as minhas distâncias. Do meu apoio A até essa força de 30, como eu concentrei essa carga distribuída aqui, ó, no meio, então essa distância aqui vale 1,5, que é a metade do meu apoio, certo? Então eu vou colocar aqui. Aqui eu vou ter 1,5. Essa força de 10 já era uma força do exercício. Ela estava exatamente na metade da minha viga. Então, aqui vai ser 3, que é a metade, certo? Agora, essa força de 15, que eu tinha feito 1 sobre 3 do L, a gente viu que era 1 metro, que era dessa metade aqui, 1 metro da concentração, certo? Então, eu vou ter esse 1 metro mais esse 3, que vai dar um total de 4. Então, aqui vai ser 4, certo? Então, agora eu vou fazer o somatório dos momentos. Então, vamos lá. Somatório dos momentos em A é igual a 0. O que eu vou ter no meu ponto A? Eu posso fazer em sentido horário positivo e anti-horário negativo. Se quiser fazer o contrário também não tem problema, tá? Nesse caso, eu vou fazer tudo que está girando no sentido horário, então, é positivo, certo? Então, tudo que está girando em sentido relógio é positivo para mim. Então, eu vou ter primeiro a minha primeira força, que é o 30, positivo, vezes o braço, que é 1,5, mais 10, que é positivo também, vezes o braço, que é 3. Positivo porque se eu fixar esse ponto, eu vou fazer girar em sentido horário. Então, vamos lá. 10 vezes 3. Mais 15. O mesmo esquema que eu vou ter ali, ele é positivo, vezes 4. Agora, por final, eu vou ter a minha reação RB, que vai ser negativa. A gente percebe que ela vai fazer a minha estrutura girar em sentido contrário das minhas forças positivas. Se eu segurar esse ponto, ela vai girar em sentido contrário, vai girar para cima. Então, eu vou ter negativo, menos RB
vezes 6. Isso tem que ser igual a zero, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda essa sominha aqui, 30 vezes 1,5, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 4. Fazendo essa sominha aqui, eu já tinha feito, vai dar 135, certo? Igual, isolando o RB, 6 RB. O RB vai ficar positivo porque eu isolei ele. Então, eu vou passar esse 6 dividindo, certo? Eu vou ter que o valor de RB é igual a 22,5, certo? Então, esse vai ser o valor do meu RB. Agora, a gente vai substituir esse RB aqui nessa equação para descobrir o valor de RA. Fazendo essa substituição, eu vou ter que o RA ele vai valer 32,5. Certo? Já descobri o valor de RA e também já descobri o valor de RB. Tá? O próximo passo é a gente começar a fazer os cortes na nossa estrutura. Tá? Deixa eu voltar aqui na viga para a gente ver quantos cortes a gente vai fazer. Aqui, eu sei que eu vou ter que fazer um corte na minha carga distribuída em retângulo e vou ter que fazer também um corte depois dessa força aqui, ó. Então, eu vou ter um corte aqui e vou ter um corte aqui na minha carga distribuída em triângulo. Então, eu vou ter um corte aqui, né? Eu vou chamar de corte S1. E eu vou ter um outro corte aqui, que eu vou chamar de corte S2. Certo? Eu vou ter dois cortes. Eu vou pegar esse pedacinho aqui da minha viga, tá? Que eu cortei, e vou trazer pronto para a gente já na próxima parte. Tá, então vamos dar continuidade para o nosso exercício. Agora que eu já trouxe o nosso corte, a gente percebe que eu substituí o meu apoio pela minha força. A minha carga distribuída, eu continuo ela com 10 kN normal, certo? O meu corte ele vai variar de 0 a 3. Mas por que vai variar de 0 a 3? Porque eu fiz o corte aqui somente para a minha carga em retângulo. E o retângulo ele está variando de 0 até 3 metros, certo? Agora eu vou desenhar o sentido positivo das forças cortante, normal e momento fletor, certo? A minha força cortante para baixo é positiva. Então, tem a força cortante, certo? Força normal, quando ela é em direção à barra, ela é positiva. E, por último, eu vou ter um momento positivo em sentido anti-horário. Essas forças que são aplicadas na ponta da barra, elas sempre têm que ter essa posição, certo? A não ser que a gente pegue o outro lado da viga, que daí é uma outra conversa, vai modificar, as direções delas vão ser direções opostas, tá certo? Então, fechou. Aqui eu tenho a minha distância x, que ela vai variar, o meu x varia de 0 a 3, então essa distância é x. O que eu vou fazer agora? O primeiro passo é a gente concentrar essa carga distribuída no meio. Então, eu vou ter uma força aqui no meio. E quanto é que vai valer essa força? Vai valer a base vezes a altura. Então, vai valer 10x. 10x. Esse vai ser o valor da minha força. O próximo passo é a gente fazer o somatório das forças. Então, vamos começar com o somatório das forças em y. É igual a zero. O que eu vou ter em y? Eu vou ter tudo que está para baixo positivo. Tá, mas por quê? Porque assim, ó, como a minha força cortante ela está para baixo e ela é positiva, eu tenho que considerar todas as forças que estão para baixo positiva e todas as forças que estão para cima negativa. É o contrário, a gente segue agora o sinal do nosso corte. Então, eu vou ter a cortante positiva, certo? Mais 10x também positivo, certo? Menos 32,5, que vai ser daí nesse caso negativo, tá?
Então, a minha expressão da cortante, então a cortante ela vai ser igual a menos 10x, que eu estou isolando a cortante, mais 32,5. Então, aqui eu já tenho a expressão da minha força cortante. Agora, eu vou ter que aplicar os meus intervalos 0 e o intervalo 3 nessa equação. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui para 0 e eu vou ter também para 3, certo? Eu já tinha feito que para 0, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para 0 vai zerar, eu vou ter 32,5, certo? E quando o x aqui for 3, esse valor vai ser 2,5, porque aqui vai dar 30, né? 30 menos 32,5, 2,5. Certo? Então, eu já achei meu intervalo. O próximo passo é a gente fazer o somatório agora dos momentos para a gente descobrir a equação do momento. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Somatório dos momentos em S1 é igual a zero. Sempre quando a gente for fazer o somatório dos momentos, a gente faz em relação ao corte, certo? Então, o que eu vou ter em relação ao corte? Eu vou ter o momento positivo, porque o sentido anti-horário já é positivo, mais 10x vezes o braço. Quanto é que vale a metade de x? Vai valer, daqui até aqui, x sobre 2, certo? Então, vezes x sobre 2, tá? Menos, porque vai fazer a minha estrutura girar em sentido horário, 32,5 vezes x, certo? Então, a gente vai fazer a gente vai cortar esse 2 com esse 10 e vai multiplicar os dois. Eu vou ter que o momento mais 5x ao quadrado menos 32x. 32,5x. Vou isolar agora o momento, tá? Então, o momento ele vai ser igual a menos 5x quadrado mais 32,5x. Então, eu já achei a equação do meu momento. Como eu fiz para a minha força cortante, eu vou aplicar os intervalos 0 e vou aplicar o intervalo 3. Então, vamos lá. Para 0, quando x for 0 nessa equação, eu percebo que o meu momento vai ser 0. Agora, quando o x for 3 nessa equação, a gente fazendo já na calculadora, né, a gente vai ter um valor de 52,5, certo? Então, tá certo. A gente já terminou o primeiro corte, que é o corte S1, e agora a gente vai partir para o segundo corte, que é essa ponta. A gente tem dois jeitos de fazer. A gente pode pegar essa viga inteira aqui, até esse corte, ou a gente pode pegar essa outra ponta, que é esse pedacinho, que é esse pedaço de lá. Claro que é muito mais fácil a gente pegar essa pontinha só do lado direito, tá? Então, eu vou pegar essa pontinha e vou trazer já desenhada para a gente na próxima página. Certo. Agora que eu já trouxe o nosso corte S2, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados na hora que a gente for resolver esse exercício. A gente lembra que quando eu fiz os cortes aqui, eu fiz a cortante para baixo, a normal em normal a barra, e o momento eu fiz em direção anti-horário, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu pego a outra ponta da viga, certo? Todas as minhas forças vão ser em sentidos opostos das forças que eu tinha antes, certo? Então, no caso, se antes eu tinha a cortante para baixo, a normal para a direita e o momento em sentido anti-horário, quando eu colocar essas forças aqui, eu tenho que inverter todas elas. Então, vamos começar com a cortante. A cortante era para baixo, agora vai ser para cima, certo? A normal era para a direita, agora
vai ser para a esquerda. E o momento era em sentido anti-horário, que era esse sentido aqui. Agora eu vou botar em sentido horário. E essas vão ser as direções positivas para minha viga. A gente tem que tomar muito cuidado que se eu inverter uma dessas, os sinais vão dar invertidos também. Aí vai estar tudo errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega a outra ponta da viga, certo? Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, quando eu fiz o corte no meu triângulo, não vai ser que nem a carga distribuída em retângulo, que aqui nessa ponta eu vou colocar 10, certo? Porque o que acontece? Quando eu fiz o corte aqui no meio, isso daqui não vale mais 10. Isso aqui não vale mais 10, é um valor diferente. E eu tenho que descobrir esse valor. Então, eu vou chamar esse valor de W, certo? Eu vou fazer uma semelhança de triângulos para mim poder achar esse valor. Então, vamos ver como é que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu triângulo maior e meu triângulo menor e vou desenhar os dois. Vamos lá. Então, eu tenho o meu triângulo aqui, que é o meu triângulo da minha viga principal. E a gente lembra que ele tinha uma base de 3 metros e a altura dele começava em 10 kN/metros, certo? Agora vamos ver o que eu tenho nesse triângulozinho. Nesse triângulozinho, eu tenho a base, que vale x, e a altura, que vale w, certo? Então, como é que eu vou fazer uma semelhança de triângulos aqui? Eu vou fazer assim, ó. O 10 está para 3. Então, vamos lá. 10 está para 3, igual, assim como w está para x. Certo? O que eu quero descobrir? É o valor de w, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse x para o outro lado e vou dividir 10 por 3. Eu vou ter que o meu valor de w vale 3,33x. Então, esse vai ser o valor da minha carga distribuída no ponto que eu cortei, certo? Então, eu vou colocar aqui, W é igual a 3,33x, certo? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que concentrar a minha carga distribuída na minha viga para mim poder resolver esse exercício. Como que a gente concentra uma carga distribuída triangular? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter base x vezes altura, 3,33x. X vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. Então, eu vou ter 3,33 dividido por 2, certo? Então, lembrando, eu vou ter a base, a altura, dividido por 2. Então, ela vai estar aplicada aqui assim. Esse valor vai ser 1,665x², certo? Aonde é que essa força vai estar aplicada? Como eu tinha falado para vocês, quando a gente tem uma carga triangular, a distância que eu vou aplicar vai ser 1/3 do L. Nesse caso, vai ser 1/3 de x, porque o meu L é x. Então, essa distância vai valer x/3, certo? Tá. Agora, o próximo passo é a gente começar a fazer os somatórios. Então, vamos lá. Eu vou começar com o somatório das minhas forças em y. Então, eu vou ter aqui o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. O que eu vou ter nas minhas forças em y? Tudo que é positivo vai estar para cima, nesse caso. Por quê? Porque a minha força cortante em sentido positivo, ela é para cima. Então, tem que considerar tudo que está para cima positivo. Então, eu vou ter a cortante positiva, mais a minha força do apoio, 22,5, positiva também, menos 1,665x², certo? E o que eu vou fazer agora?
eu vou isolar a minha força cortante. Eu vou ter que a cortante vai ser igual a 1,665x² menos 22,5. Então, essa vai ser a expressão da minha força cortante, certo? Eu vou aplicar agora os meus intervalos. Para 0 e também para 3. Eu já tenho aplicado aqui. Quando for 0, eu vou ter um valor de menos 22,5, certo? E quando for 3, eu vou ter um valor de menos 7,5. Então, tá certo, a gente já fez a força cortante. O próximo passo é a gente fazer o somatório dos momentos. Então, vamos lá. O somatório dos momentos em S2, desculpa, é igual a 0. E o que eu vou ter em S2? Eu vou ter o momento, que é positivo em sentido horário, certo? Mais 1,665x² vezes o braço, que é x sobre 3, certo? Menos, que é negativo, que vai fazer a estrutura girar em sentido anti-horário, 22,5x, que é a minha distância total. Eu isolando, eu vou ter que o momento ele vai ser igual. Eu vou dividir esse x por 1,66 e vou passar no outro lado já isolando. Então, eu vou trocar o sinal e vou multiplicar x por x. Eu vou ter que o momento vai ser menos 0,55x ao cubo mais, vou isolar esse valor, 22,5x. Aqui eu já consegui a expressão do meu momento. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar os meus intervalos para 0 e também para 3. Então, quando o meu x for 0, eu vejo que minha equação vai ser igual a 0. E quando o meu x for 3, a minha equação, o meu momento, vai valer 52,5. Agora que já está tudo pronto, a gente vai começar a fazer a montagem do nosso diagrama, certo? Eu vou trazer já os nossos diagramas já no outro lado para a gente poder fazer a montagem deles. Então, vamos começar a fazer a montagem dos nossos diagramas. Eu vou pegar o corte S1, certo? Que está aqui embaixo, e vou ver os intervalos da minha força cortante para o corte S1. Para quando ele for 0, ela vai começar com 32,5. E quando for 3, vai ser 2,5. Então, eu vou montar isso no meu diagrama. Quando for 0, 32,5. E quando for 3, 2,5. Certo? Eu observo também que a minha expressão é no estilo AX mais B. Então, vai ser uma reta. Então, vamos lá. Vamos ligar esse pedacinho aqui. Certo? A primeira parte já foi. Agora, vamos fazer a primeira parte do nosso momento. O nosso momento, quando o x for 0, ele vai ser 0. E quando o x for 3, vai ser 52,5 positivo, certo? Lembrando que aqui eu vou ter uma parábola negativa, certo? Então, eu vou colocar. E também lembrando que o diagrama do momento ele é o contrário. Tudo que é positivo é para baixo e tudo que é negativo é para cima. Então, eu vou ter uma coisa nesse estilo. Aqui eu estou no meio. Aqui eu vou ter um ponto de 52,5. Numa parábola, começando do 0. Certo?
Então vai ser assim o primeiro pedaço da minha parábola. Agora a gente vai para o segundo corte, para o corte S2. No corte S2, eu vou perceber que a minha expressão da cortante vai ser uma parábola, porque ela é do tipo bx² mais ax mais c, certo? E eu vejo também que quando ela for zero, ele vai valer 22,5 negativo. Então, quando for zero, aqui vai ser menos 22,5, certo? E quando for 3, vai valer menos 7,5. Aqui, menos 7,5. Então, eu vou ter uma parábola daqui. Uma volta bem suave, né? Então, fechou. Nossos diagramas dos esforços cortantes já estão todos certos, tá? Agora a gente vai fazer para o momento. Eu percebo que quando o momento for zero, quando para a equação do momento igual a zero, vai ser zero. Então, ele começa em zero e para 3 vale 52,5. Então, ele nada mais vai que continuar, né? A nossa parábola aqui. Continua e vai até o final, onde aqui é positivo, positivo, negativo e positivo. E o que significa esse 52,5? Ele significa o ponto que o meu momento é máximo, que é isso que eu vou usar na minha equação. Então, pessoal, eu vou continuar essa aula num outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Como eu fiz passo a passo, demora muito para resolver. E se eu colocar um vídeo muito grande, ele fica muito pesado para poder carregar no YouTube. Então, eu vou continuar essa aqui já num outro vídeo, na parte 2, que já vou postar no YouTube junto.